Boa noite, iniciando a nossa web aula do dia 4 de agosto de 2022 para o evento 798171 na UC de Eletrotécnica. Pois bem, pessoal, como essa UC ela é bastante curta, né? O período dela e a competência vai demandar um tempo de estudo, né? Vou seguir um pouquinho mais rápido essa UC aqui, até porque o material também é mais longo. Então, vamos lá. Quais são os objetivos, né? Identificar as principais grandezas elétricas envolvidas no sistema elétrico, diferenciar as características das principais grandezas, relacionar as grandezas e manipular a representação matemática delas. Então, lembrando lá, época de escola, eletricidade, né? Temos corrente, tensão e potência. Além disso, tem também a resistência, que é bastante utilizada. Então, aqui vai ser... Esse slide aqui tá mais bonitinho aí, ó, para ser mais didático. Então, a corrente vai ser representada pela menininha roxa, né? A letra dela é o I, né? O I maiúsculo representa a corrente. Tensão é sempre representada pela letra U. E a potência P. São três grandezas das mais importantes que estão relacionadas na lei de Ohm, que a gente vai chegar. Então, tensão, né? O que é tensão? A representação U é a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o volt. Então, aqui no nosso estado, né, é fornecido para a gente a tensão monofásica, 220 volts. Então, isso é tensão. Tensão é sempre também a diferença de potencial, comumente chamado, né, o DDP. Tem a corrente elétrica, né, é o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é 1 ampere. O ampere é representado pela letra A e corrente elétrica é representada pela letra I. E aqui a representação. A tensão empurra esses elétrons, né? Ela faz esses elétrons se deslocarem pelo fio, que é a menininha amarela aqui, ó, ela está empurrando esses elétrons. Então, esse movimento resulta na corrente, que é o I, a menininha roxa. E aqui a outra verde, né, que é a resistência elétrica. Então, a dificuldade que os elétrons encontram para circular por um condutor. Sua unidade de medida é o Ohm. Então, a amarelinha está empurrando, né? O volt está aplicando a força. A tensão está aplicando a força para impulsionar os elétrons a serem conduzidos no fio. E o Ohm é como se estrangulasse. Ele atrapalha, né? Ele dificulta essa passagem. Geralmente, as resistências a gente utiliza muito para a produção de calor, né? Chuveiro elétrico, a gente usa resistência para aquecer a água e tem diversas outras utilidades. Então, aqui didaticamente o volt está empurrando, a corrente estaria passando, que é o verdinho, mas está estrangulado porque o Ohm está diminuindo, né, esse caminho. Resistência, o Ohm é essa letra ômega, né? Resistência é representada pela letra R. Então, a lei de Ohm, que é bastante importante, vocês usam ela no dia a dia, talvez não saibam pelo nome, né? E por esse grafismo que está aqui, mas é a lei que a gente utiliza. Geralmente já fizeram a conta para tentar descobrir a tensão na corrente. Vamos dizer lá, o Roberto estava instalando esses equipamentos e queria saber qual que era a corrente do condicionador, né? Condicionador de ar. E aí ele vai lá e pega a tensão e divide pega a potência e divide pela tensão, né? Basicamente, ele já está usando a lei de Ohm. Então, o que é ela, né? Existe uma relação matemática entre tensão, que é o U, corrente, que é o I, e resistência. Então, aqui é representada pela fórmula URI, né? U é igual a R vezes I. Então, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Pode ver que o triângulo aqui é como... Se eu quero descobrir o de cima, né, que é o U, usando esse triângulo de Ohm aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa para eu escrever. Então, se eu quero... Agora me faltou a ferramenta. Aqui. Por exemplo, você quer pegar esse... Não vai adiantar não. Esse U aqui, você pode multiplicar o R pelo I. Ah, agora eu quero descobrir o R, né? A resistência. Você pega o U e divide por I, porque o U está acima do I. É como se esse traço aqui, quando é uma relação, os que sobraram, né? Tirei o R. Vem só o U
Quero descobrir o R, você vai pegar o U, dividir por I. Quero descobrir o I, você pega o U e divide por R. E quero descobrir o U, aí sim, como um está lateral ao outro, você faz a multiplicação deles. Então, a primeira a lei de Ohm, para lembrar, é URI, né? Na escola o professor brincava lá na física que era URI, essa fórmula. É U, né, igual a R vezes I. Lembrar que U é tensão, é resistência e corrente. Aqui o desenho lá, ele até tampa, né, o I, para mostrar. Se eu quero calcular a corrente, eu pego o U e divido por R. Exemplo prático. Circuito composto por uma resistência de 11 ohms, alimentado por uma fonte de energia de 220 volts, tense. Você vai pegar o U, 220, e dividir por 11. Então, achou a corrente de 20 amperes. Aqui agora quer saber a resistência. No mesmo caso, você tinha o U, que é 220, e agora você tem o I, que é 20. Então, você vai pegar pelo triângulo, né, da lei de Ohm, U sobre I, 220 sobre 20. E aí você vai achar, confirmar, né, aquele valor de 11 ohms que foi calculado anteriormente. E se for o U, como está um lateral ao outro, né, é R vezes I. O R era 11 e o I era 20. Multiplicando pelo outro vai confirmar esse U de 220 volts. Então, esse é o algebrismo em cima da lei de Ohm. É lógico que vai entrar potência também, que é o P, né? Mas nesse primeiro momento, utilizando a relação entre tensão, né? As três que é tensão, corrente e resistência, você tem essas fórmulas. E depois entra a potência, né? O que é a potência? Com a passagem da corrente elétrica, a lâmpada se acende e aquece de certa intensidade. Essa intensidade de luz e calor é percebida por nós nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa e potência térmica. Então teve essa corrente passando, produziu essa potência elétrica e ela foi transformada em energia luminosa, né, que seria a luz, e energia térmica, que foi o calor. Então é importante gravar. Para ver potência elétrica é necessário haver tensão elétrica e corrente elétrica. Aí já vai trazer uma fórmula que relaciona potência, corrente e tensão. Então aqui, ó, P é igual a U vezes I. Na escola eu aprendi como π, né? Fórmula π. P de potência é igual a I de corrente vezes U de tensão. Notem também que quando a gente pega um equipamento lá, ele sempre dá potência para a gente em watts, né? Só que aqui na fórmula, para usar essa fórmula, a potência não vai estar em watts, vai estar em VA. O que significa VA? É volt ampere, unidade da tensão, que está multiplicando a unidade de corrente, que é o V de tensão, de volts, e o A da corrente, que é o ampere. Então, VA é volt ampere. Então, ó, a intensidade da tensão é medida em volts, a intensidade da corrente é em ampere, com a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é o volt ampere. A essa potência dá-se o nome de potência aparente. Então, a potência aparente também é destrinchada. Vamos lá. A potência aparente é composta de duas parcelas. Potência ativa, que é a parcela da potência aparente efetivamente transformada em potência mecânica, potência térmica e potência luminosa. A unidade de medida é o watt, que é representada pela letra W maiúsculo, né? Geralmente, quando a gente vai pegar lá a etiqueta, né, do equipamento, ele vai estar na sua potência de refrigeração, né? Vai estar lá em BTU hora e também vai ter a potência elétrica dele, que vai estar em watt. Então, a potência aparente, potência mecânica, térmica e luminosa. Tem a potência a potência ativa, né? Potência mecânica, térmica e luminosa. E tem a potência reativa. Então, a potência ativa é em watt, potência aparente em VA, que é volt ampere, e a potência reativa é a parcela da potência aparente transformada em campo magnético, necessário ao acionamento de dispositivos como motores, transformadores e reatores, e cuja unidade de medida é o volt-ampere reativo, VAR. O pessoal que gosta de futebol lembra de outro VAR aí, né? Talvez esteja até bravo aí com esse VAR, mas aqui o VAR representa potência reativa, onde você vai encontrar diversos equipamentos que apresentem motores, transformadores, reatores. Ele tem essa potência reativa.
Então, a potência aparente, que é aquele VA que a gente viu antes, é igual a potência ativa mais potência reativa. O somatório das duas, você tem a potência aparente, certo? Então, vocês estão vendo aí que são várias fórmulas. Vendo o pessoal mais calado aí, eu pedi um feedback aí pro Roberto. Tá muito rápido, Roberto? Como que tá? Professor, para mim tá tranquilo. Não sei para os demais aí. Pedi um outro aqui, pedi pro Robson, que tá muito rápido, tá dando para acompanhar, Robson? Fala, professor. Beleza? Tô acompanhando, sim. Show de bola, então. Então, vou seguindo nesse ritmo, hein? Só tô deixando o fone desligado aqui, que eu tô com o foninho e a faminha aqui, aí é difícil, né? Pode ficar à vontade, meu rei. Valeu. Fechado. Então, vou seguir aqui. Então, a potência aparente é potência ativa mais potência reativa. Nas etiquetas do equipamento, a gente sempre vai ver potência ativa, potência em watt, né? Mas para descobrir qual é a potência aparente, para a gente fazer a conta lá e descobrir a corrente realmente do equipamento, vai entrar um outro item que é o fator de potência. Então, nos projetos de instalações elétricas residenciais, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e na potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas para se entender o que é fator de potência. Só um segundinho. Robson, levantou a mão? Ô, professor, então, pois Sim. falando agora já sobre esse fator de potência, essas coisas, eu mexo muito com aquecedor de piscina, né? Que eu uso Sim. o próprio ar-condicionado da nossa área, né? E aí, direto, quase toda vez o pessoal da energia solar me pergunta qual que é o máximo de potência. Essas contas aí dá para me fazer essa potência também? Dá para fazer sim. Depende de que dado você tem. Você vai pegar a etiqueta do seu equipamento lá, né? É. Do seu aquecedor. Provavelmente ele vai te dar uma potência em watts. Isso, maioria é entre 3.000, 3.500 por hora, né? Certo. Aí você vai descobrir o fator de potência desse aquecedor que também vai estar lá. Ele vai estar representado ou por um FP ou por uma letra chamada, salvo engano, é o θ, que é como se fosse a letra O cortada no meio. Ah, tá. Depois você procura na plaquinha, você vai encontrar essa informação. Com essas duas, você consegue calcular como fala? Você consegue pegar a potência aparente, descobrir a corrente. Aham. O pessoal Não, sempre te pergunta para fazer dimensionamento, né? porque a pessoa que tem dinheiro para pôr um aquecedor na piscina, ela já tá pondo energia solar, né? Aí o cara já quer saber o tanto que ele vai gastar pelo pôr o tanto de placa certa. Então você pode passar para ele essas duas informações, a potência em watt e o fator de potência. Com isso, o projetista, né, da energia solar já vai conseguir trabalhar. Aham. Ou você também, sabendo fazer as contas, você pode passar ela em VA, que vai ser o que ele mais vai precisar no projeto, né, na unidade VA. Não, a intenção é aprender a conta mesmo, né? Show de bola. Então aqui a gente vai desenvolver ela. Fechou. Então, fator de potência, né? A gente parou aqui, ó. Pode-se dizer que a potência ativa representa uma porcentagem da potência aparente, que é transformada em potência ou mecânica, ou térmica, ou luminosa. A essa porcentagem dá-se o nome de fator de potência. Então, a potência ativa é igual fator de potência vezes a potência aparente. Eu tenho a potência aparente, quero descobrir a potência ativa. Então, a potência aparente vezes, né? O fator de potência, você pega a potência ativa. Eu sei aqui no caso do nosso colega Robson, 3.000 watts. Ele sabe que o fator de potência é 0,85. Então, como ele tem a potência ativa, né, que vai ser a potência térmica do equipamento dele, ele pega e divide pelo fator de potência. Então, ele pegaria, por exemplo, 3.000 dividido por 0,85, ele vai descobrir a potência aparente que vai estar em VA. Esse foi um cara, eu estou falando aqui uma suposição, entendeu? Mas lá na frente a gente vai calcular isso aí, nessa aula ainda. Então, em projeto de instalações residenciais, aplicam-se os seguintes valores de fator de potência para saber quanto da potência aparente foi transformada em potência ativa. Então, por exemplo, para projetos de iluminação incandescente,
é o fator de potência 1. Então, o que isso considera? Que não vai ter potência reativa. Se o fator de potência é 1, 100% da potência ativa é transformada em... 100% da potência aparente é transformada em potência ativa. Fator de potência 0,8, quer dizer, 80% da potência aparente é transformada em potência ativa e 20% da potência aparente é transformada em potência reativa. Então, 0,8 é utilizado para pontos de tomada e circuitos independentes. E 0,95 significa que 95% da potência aparente é transformada em potência ativa e somente 5% da potência aparente é transformada em potência reativa. Isso para circuitos de distribuição. Geralmente motores, se alguém já teve a oportunidade de verificar na etiqueta, né, na placa do motor, vocês vão ver que tem sempre essa indicação do fator de potência junto da potência elétrica. Então, um exemplo aqui. Quem está com a calculadora aí já pode pegar para a gente fazendo junto. Deixa eu ver se eu consigo abrir o whiteboard aqui. Só um segundinho. Se eu consigo diminuir aqui para ficar no cantinho, para a gente trabalhar. Então, como que seria o formulário, né? Fazer aqui no cantinho. Ver se não vai atrapalhar ninguém. Então, a potência aparente, né? Fazer em vermelho. A potência, que é o P. Aparente. A gente já pode colocar até a potência em VA, que é a unidade, né? É igual a potência ativa. Já vou colocar a unidade que é o W, né? Potência em watts, mais a potência reativa, que é a potência em var. Para desenhar essas letrinhas aqui, hoje eu estou apanhando da plataforma aqui, mas vamos lá. Vocês me perdoem pela letra feia, tá bom? Então aqui a potência aparente, potência ativa, potência reativa. Fator de potência entra como? A potência ativa em watts é igual a potência em VA, que é a potência aparente, vezes, vou representar pelo x aqui, tá? Vezes o fator de potência. Ou ele vai estar em FP, ou ele está assim, o Robson, que eu queria te falar a letra, vai ser algo assim, ó. Essa letra grega aqui, que, se eu não me se engano, eu não me engano, é o tetra. Tá com a Tá mão com a mão levantada? levantada? Hélio, eu tô falando e tô recebendo o retorno da minha voz. Obrigado aí, Hélio. Valeu, meu rei. Você queria falar alguma coisa? Ô, Elton, desculpa aí, é porque eu tô no telefone aqui, esse telefone tá meio doido, eu tô tentando falar aqui, mas não tá dando certo. Agora tá me ouvindo? Tô ouvindo Tô bem. ouvindo bem. Não, tranquilo então. Tá ok. Fechado, meu rei. Fechado. Robson tá com a mão levantada. Você conseguiu ver a letra aí, né, Robson? Qual vai estar lá na placa do motor. Quando você for procurar, provavelmente vai estar essa letra aqui, ó, que eu circulei, tá bom? Se não tiver o FP, vai estar essa letra aqui. Então vamos lá. Então a potência, ele já te deu a potência aparente, 660 VA. Então, se eu já tenho a potência aparente, isso aqui é um P, tá, pessoal? Vocês estão vendo esse quadrinho do lado aqui que eu estou desenhando, né? Pedi aí pro nosso colega Lucas Vinícius aí dar o feedback. Você está conseguindo ver? Se o Lucas que eu chamei pelo sobrenome não aparecer, pode ser o Lucas Vinícius. Lucas Santana, né? O Lucas Santana. Tá conseguindo ver bem, Lucas? Tá dando pra ver de boa. Ah, show de bola. Normal. Eu perdi a telinha aqui, só um segundo. Rapaz, esse negócio do ao vivo. Ah lá, o negócio não quer me respeitar, mas vamos lá. Se for a potência aparente, você vai ter
a potência em watts, aí dividido pelo FP, que pode ser essa letra aqui também. Então, esse é o algebrismo que a gente vai precisar. Se você quiser a potência ativa, que vai ser esse caso, você vai pegar a potência em VA, que é a potência aparente, vezes o fator de potência. Quanto que é 660 vezes 1? Aqui ele já dá o resultado, né? 660 watts, porque agora é ativa. Deixa eu ver se consigo aumentar esse. Aí, agora sim, show de bola. Aqui. Tá bom. Aqui tem outro circuito de tomada. 7.300 VA. Fator de potência 0,8. Então você faz a multiplicação, utiliza essa fórmula aqui, né? Multiplicação dos dois vai dar 5.840 watts. Já está em potência ativa. Outro exemplo similar, 8.000 VA, fator de potência 0,8, multiplica os dois, 6.400 watts. Podem ver que, por exemplo, nesse caso do 8.000, 6.400 viraram potência ativa. Nos outros 1.600 viraram potência reativa. Então, você tem 6.400 volts, ou 6.400 watts e 1.600 VAR, né? 1.600 VAR, que é o VAR. E assim vai, essa é a forma de calcular a potência aparente e a potência ativa. Então aqui a gente entra também na parte de corrente contínua e alternada, representação. O pessoal é que utiliza muito multímetro. Corrente contínua, né? É o CC, geralmente conhecido CC, né? Quando você tem um multímetro fabricado aqui na indústria nacional, se você pegar um multímetro de outro país, se tiver em inglês, vai estar em DC, né? Que é Direct Current. Ou essa representação aqui com um traço contínuo com 3 tracinhos abaixo dele, né? Então, quando a polaridade é fixa, temos corrente contínua. Quando a polaridade é variável, temos corrente alternada. A corrente contínua é o fluxo ordenado de elétrons numa mesma direção. Ou seja, não há mudança de polaridade. Tipo de corrente gerado por baterias, pilhas, dínamos, células solares e fontes de alimentação. Na nossa área, geralmente placas eletrônicas, né? Vocês vão encontrar elas em corrente contínua. Então, normalmente são utilizados para alimentar aparelhos eletrônicos, rede telefônica e circuitos digitais. Dizemos que o circuito CC é polarizado, pois possui um polo negativo e outro positivo. Então, pode ser CC, DC ou essa representaçãozinha aqui, ó. Vocês estão vendo aí da figura 18. Agora, a corrente alternada, né? Que é conhecido como CA ou AC, se tiver em inglês, ou esse tiozinho, né? Lembra o tio do português aí, uma função de segundo grau. Então, na corrente alternada, o fluxo de elétrons inverte seu sentido várias vezes por segundo. Então, essa questão de ficar mudando, né? Inversão de polaridade, damos o nome de frequência da corrente alternada e é medida em Hertz. Ali, ó, o Hertz é representado pela Hz, né? Hertz é frequência. Então, na corrente que dispomos em nossa residência e nas indústrias, essa troca de polaridade ocorre a uma frequência de 60 vezes por segundo, ou seja, 60 Hz. E usualmente você vai encontrar CA, se tiver em inglês de AC, né? Alternate Current, ou você vai encontrar o que seria um TIL, certo? Só vou mudar aqui o material. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Pedi aí o feedback pro o Lucas Santana, aquela hora não falou comigo, vamos ver se ele tá por aí. Lucas? Foi o Lucas Vinícius, professor. Eu não. Ah, então agora vai ser o Santana. É, Tá tranquilo? Tá alguma dúvida? Como que tá, meu rei? não, tá show. Entendi de boa. Beleza, então. Então vamos mandar bala que tem. Hoje a gente tem que andar rápido. Vou projetar aqui agora no o slide para vocês da continuação. Aquele material é um material mais didático, né? Vocês viram que tem até desenho, umas mocinhas coloridas, né? Não é o normal da nossa área, não. Mas de vez em quando a gente encontra algo até mais legal de se ver, né? Mas vamos continuar aqui que não vai ficar tão. Não tá tão bonitinho não agora. Mas vamos lá. Vamos para SAP já.
Por que para SAP? Para a gente já linkar o conteúdo que a gente aprendeu com a atividade que vamos entregar e para reforçar com um exemplo, né? Exemplo é sempre bom. Então aqui, né, memorial de cálculo para dimensionamento dos condutores de cobre com isolação de PVC para o equipamento de ar-condicionado split piso Tetra Springer Silvermax de 36.000 BTUs monofásico de 220 volts. Então vamos lá, a gente acabou de calcular ali. É lógico que não foi da melhor forma que a gente poderia fazer, mas a gente calculou. Então vou abrir aqui na whiteboard para todo mundo. Até copiei já o exercício para a gente calcular aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Só um segundo. Compartilhar minha tela. Jogar aqui para o whiteboard. E os nossos valores. Deixa eu ver quem que vai ser o professor comigo hoje. O Cristiano tá quieto hoje. Vamos ver se ele aparece aí. Vamos embora, Cristiano. Vamos calcular. Vamos calcular aqui a nossa potência. Que potência que a gente tem aqui? 3.438. Qual potência é essa? Pode tá bem baixinho, Cristiano, mas pode falar. Se estiver falando, não estou te escutando ainda, meu rei. Vamos lá, então. Essa potência aqui, 3.438, o que vai denunciar qual potência ela é a unidade. Se está em watts, significa que ela é uma potência ativa. E para a gente usar a lei de Ohm, a gente não pode usar a potência ativa, né? Então, não posso pegar em watt e dividir pela tensão que já vai me dar corrente. Eu preciso transformá-la para potência aparente. Vamos lá, esse aqui é a potência ativa. Qual outro dado a gente tem? O fator de potência, né? 0,8. Deixa eu só melhorar aqui o espaçamento. 0,8. Certo, agora eu quero a potência aparente, potência em VA. Quem que consegue fazer essa conta aí para mim, fazendo um favor? Vou ajudar com a cola aqui, ó. Vou pegar o formulário aqui do lado. Eu descobri essa potência aparente. Vou pedir ajuda aí pro o Lucas me responder anteriormente. Lucas Santana. Como que a gente calcularia ela, Lucas? Rapaziada, hoje ninguém tá querendo participar comigo aí. Não sei se o pessoal deu uma saidinha, hein? Robson, tá por aí, Robson? Eu tô aqui. Então vamos calcular então, Robson, pra você lembrar do seu aquecedor lá. Pera aí que tem eu vou aqui. sair aqui do meio do povo. Tá. Mas eu não sou muito bom nessa conta aí, não. Mas vai ficar bom agora. Vai ficar bom agora, vamos fazer junto. Vou melhorar meu desenho aqui. Tô mais longe agora do povo. Beleza. Você tem a sua potência aqui no caso. Vamos dizer que foi o seu aquecedor, no caso que é o ar-condicionado. Deu a potência nominal de 3.438. Tá bem aqui, ó. Como tá em watts, você sabe que é a potência ativa. E para você usar aquela fórmula, por exemplo, do P I vezes U, você precisa que essa potência esteja em VA. E aí? Pera aí, professor, que a menina Eu chorando. tô ouvindo aqui. Eu vou seguindo aqui então, Robson. Fechou.
Beleza. Então, eu tenho a potência aqui, eu preciso dela em VA, porque a corrente vai estar em ampere e o U, né? E a tensão vai estar em volts. Isso. Beleza. Então, eu não posso usar ela porque ainda não está em volts a minha potência, está em watts. Ou não está em volt ampere, está em watts. Então, eu preciso utilizar o fator de potência. Qual fórmula que eu descubro o VA? Eu pego a potência ativa, né? Que é a potência que está em watts, e divido pelo fator de potência. Você me chamou, pode falar, fica à vontade. Aí ele vai multiplicar 3.438 por 0,8? Não, nessa aqui é divisão. Multiplicação Essa é a seria divisão, se fosse 3.438 VA. Aí a gente tá bom. multiplicaria para descobrir o watt, né? Aqui é o Ah, contrário. tá. Então a gente vai dividir. Então, boa pergunta. Fez uma pergunta pertinente. Porque essa aí vai enganar muita gente, né? Isso aqui pega muito mesmo. Até eu, quando estou lá no campo e quero lembrar, me foge um pouco. Eu tenho que sempre Professor, deu lembrar. 4.297,5. 3.438. Uma conta dessa aí seria legal nós estar uma hora na máquina lá e fazer um trem desse, né, também. Eu creio que na aula já teve um momento presencial de vocês? Não, Creio que vai ainda ter. não, né? Vai ter. Acho Dia que o 20 agora. professor... Já teve, já de Eletrotec, já teve, já, ué. Fala, já tivemos ela. Só que esquece tudo, né? Tem Ah. dia desse que esquece. Nós vamos reforçar aqui então. Meu Deus do céu, hoje eu tô apanhando demais desse mouse, hein? Para desenhar. Então, qual que é o valor que deu? 4.050. 297,5. 97,5. Qual que é a unidade agora? Volt ampere. Porque aqui a gente calculou. Oh, meu pai. Hoje eu devo estar com Parkinson, só pode, que não era assim. Então agora você tem a potência. Seu mouse está mais sensível, professor. Deve ser. Hoje ele está diferenciado. Tá com saudade, agora ficou nervoso. Muito tempo sem Tô falar com a nervoso de gente. saudade, é isso mesmo. Matou a charada. Saudade demais. A potência, para vocês lembrarem, potência aparente sempre ou ela é igual ou ela é maior que a potência ativa. Então você pegou o seu liquidificador lá na sua casa, liquidificador de 1.000 watts. A potência aparente dele ou é igual ou é maior, que vai ser essa potência em VA. Quando você for fazer a divisão, e nem agora a gente volta lá para a fórmula que a gente colocou aqui, ó. P igual a I vezes U. Eu posso usar ela agora porque está em VA a unidade. Se eu colocar P igual a I vezes U, então, o que eu tenho? Eu já tenho a potência e o U, que é a tensão, a gente já sabe que é o 220, né? Que foi dito no exercício. Então, eu preciso descobrir o I. O que eu posso fazer então? Deixar o I sozinho, vai ser igual. Eu passo o U, que está do lado de cá, multiplicando o I, passo dividindo, né? O P. Então, é P sobre U. Mas, Seguindo. professor, Sim. tipo assim, varia muito. A gente sempre pode pôr como 220, mas se tiver uma energia variando assim, 215, 190, tanto faz. Ou não? Você coloca o que a concessionária deveria te entregar, né? Você já trouxe para o caso prático. Ah, Quando a tá. tensão cai, se a tensão cair, provavelmente a sua corrente aumenta. Isso Pois é. é notório. Mas o que vai ser nominal, né? Que eles trabalham como nominal, que é na condição ideal, a gente joga o que a concessionária fornece para a gente, que é o 220. Aham. Então, quando você for fazer a conta, você joga a nominal. Então, aqui, para eu descobrir a corrente dessa máquina, qual que é a potência? 4.200. Não vou usar o 3.400. 4.297
3,5 VA dividido por o dividido por 220 volts. Quando você faz a divisão, você vai ver que você vai cortar o V com V, vai sobrar o A, que é justamente a unidade ampere da corrente. Então, até o algebrismo vai dando certo. Quem consegue fazer essa conta, fazendo um favor? Professor, Sim. 19,53. 19,53 ampere. Essa é a corrente do nosso equipamento. Se eu pegasse diretão, dividisse 3.438 por 220, quanto que daria? Consegue fazer um favor? Qual, professor? 3.438, que foi a potência em watt, dividido por 220, direto. Só um minutinho, calma aí. Tá. 15,62? 15,5. Eu tô confiando, eu não tô conferindo, não. Beleza. Então, vocês veem que tem a diferença, aí você pega seu multímetro, vai lá, coloca para conferir qual que é o seu alicate, né? Seu alicate lá do multímetro, coloca para conferir qual que a corrente está passando. Se você pega direto o watts e divide pela tensão, que é o 220, daria 15,62. Você chega lá, sua máquina está funcionando em 19. Você fala, pô, tá errado, esse compressor está com algum problema, tem alguma coisa errada. Só que o erro não vai ser no equipamento, o erro vai ser qual unidade de potência você pegou. Então não pode pegar a potência ativa, que é o 3.438. Tem que pegar a potência aparente, que é a ativa dividido pelo fator de potência. Ô, professor, Sim. já aconteceu comigo um exemplo. Ligava o compressor, a máquina funcionava, a gente media a amperagem, não batia a amperagem que dava nominal lá na etiqueta, né? Sim. Aí eu fui medir a corrente que chegava lá no padrão, tava chegando em torno de quase 160. Falei, cara, não vai funcionar bem nunca. A máquina tava morrendo. O normal, os nossos motores que a gente utiliza, motoventilador, compressor, ele aguenta uma tolerância de 10%. Então, para o 220, ele aguenta 10% para mais ou para menos. Então, se você tirar 10% de 220, deixa eu ver se eu consigo uma calculadora aqui rápida. Só um segundo. Então, no mínimo tem que chegar a 198 e no máximo tem que chegar a 242. Então, se não estiver dentro desse range aqui de tensão, o seu equipamento vai começar a danificar e nem vai funcionar direito. Entendeu? Não. E nas fazendas aqui é desse jeito, porque não chega, né? Os transformadores não dá conta, não. A gente sofre aqui em Goiânia com um bairro mais afastado. Imagina você aí na fazenda. É foda. Isso aqui danifica muito o equipamento, diminui muito a vida útil. Infelizmente. O que a gente faz? A gente sempre coloca um relé de proteção. Então, Wander, pode falar, meu rei. Que isso, energia boa que ainda fornece, pode falar isso não. Rapaz do céu. Eu tenho alguns colegas que trabalham na Enel, né? Mas eu converso com eles, falo, pô, gente, vocês estão dando prejuízo aqui, estão perdendo compressor, estão perdendo motor toda hora. A gente acaba utilizando relé, coloca relé de proteção, relé de sobrecarga, relé falta de fase. A gente investiu muito em relé para tentar minimizar as perdas desses motores e compressores. É lógico que são para equipamentos grandes, né? Equipamentos aí de 25, 30 TR. A gente sempre coloca pega um compressor de 7,5 TR, né, que já é um compressor mais caro, a gente investe em relé para perder o relé e tentar maximizar a vida útil desse compressor. Mas se não tiver nesse range aqui de 198 242, pode chamar a Enel, né, e pedir para eles conferirem. É lógico que é sempre bom medir com um multímetro aí. Não sei se você já conhece aquele True RMS, o nome dele. Deixa eu até... Mais preciso, né? Exatamente, que ele consegue pegar os picos, né?
Ele consegue marcar esses máximos e mínimos. O normal, ele oscila muito. Então, não te dá uma medição tão precisa. Mas é isso. Então, aqui no nosso exercício, a gente já sabe a corrente. 19,53 ampere. Certo? Aqui já começamos a fazer, gente. Quem quiser anotar aí, esse memorial de cálculo a gente vai precisar. Eu acho que dá para voltar na aula depois, né? Beleza, vou voltar aqui para o slide. Só um segundo. Então, enquanto carrega a aula aqui de novo. Tem a fase da execução. A execução você pode dividir em fases. Né? A primeira parte da execução. Construção. Um segundinho. Espaço físico. Segunda parte da execução. Né? A compra do maquinário. Né? Compra e instalação do maquinário. Então, a gente já tem a parte da corrente. Vamos ver o que mais pede na nossa etapa. Ele diz aqui, faca de potência, método de instalação, eletroduto, seção circular embutida alvenaria, temperatura ambiente 40 graus Celsius, né, onde vai estar os condutores elétricos, né, os cabos flexíveis, e o aparelho de ar-condicionado terá o eletroduto dedicado para seus condutores, será 2 condutores carregados, né, fase neutra e mais a terra, desprezar a distância entre o ponto de alimentação do aparelho e o quadro de distribuição. Na SAP, o que mais que tem nela? Ela vai pedir para você ver a tabela 33 da NBR 5410. Ela é facilmente encontrar. Você digitou ali NBR 5410 download no Google, vocês vão encontrar, salvo engano, tem um material do pessoal de Santa Catarina, né? Da UFSC. Lá vai ter para download a NBR 5410. É lógico que não é a mais atual, mas dá para a gente fazer muita coisa. Sim. Quem me chamou? Sim, Lucas. Deixa eu te falar, na aula que a gente teve presencial aí, o professor mandou até no grupo para a gente esse material aí todinho, com as LR. Show de bola, melhor ainda então. Valeu aí, Lucas. Então, já nem precisa buscar, já tem NBR, né? Então aqui, ó, segundo passo, transformar potência ativa, que vai estar em watts, em potência aparente, que acabamos fazendo sem seguir aqui, mas já fizemos empiricamente, né? Já fizemos proativamente. A gente já descobriu a potência lá, que foi 4.000 e alguma coisa. E depois a corrente, que é dividir essa potência aparente pela tensão, que foi 19,53. Então, o 4 é encontrar o fator de correção de temperatura, esse FCT, vocês vão pegar na tabela da NBR 5410, que é a tabela 40, e o FCA, né, que é o fator de correção de agrupamento, na tabela 42 da NBR 5410. A gente continua esse exercício na próxima. Depois vem a corrente corrigida, né, depois desses fatores. E por último, né, determina pela tabela 36, levando em conta o método de referência adotado e a quantidade de condutores carregados, a seção nominal do condutor. Então vamos lá. Aqui seria um exemplo, mas eu já usei o da SAP direto. A gente vem aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a tabela que mostra os condutores. Vamos fazer de conta que a nossa já estivesse com a corrente corrigida, 19,53. Método de referência de construção. Ele falou eletroduto embutido em alvenaria, né? Aqui, ó, condutores isolados. Aqui o primeiro, da figura número 7. Condutores isolados em cabo ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. B1. Então, nosso método de referência é B1. Já quiser anotar aí também, quem estiver fazendo a SAP dessa UC, então o método é B1. Está confirmado aqui. Então, quando a gente pega... Sim. Essa atividade acho que foi a que a gente fez, até o Lucas está aí ouvindo, se me tira a dúvida. Eu acho que essa atividade a gente fez na sala de aula, não foi, Lucas? Ao final, esteja nos critérios para água de reuso. Certo? Essa é a ideia. Já foi feito, então? Ou foi outra com outros valores? Não sei se foi exatamente esses valores, mas a gente fez a atividade descobrindo a espessura do cabo aí, a seção dele.
É isso Então, aí mesmo, a gente fez esse quem foi cálculo na na aula, sala de aula, no momento presencial, antes das férias. então provavelmente deve ser com Isso outros mesmo. valores. Teve umas pegadinhas lá que pegou a gente lá. Também eu, pegou eu de jeito. Então, Teve uns valores lá que confundiu a gente lá nas tabelas. é similar então. Mas vamos continuar. É bom que vocês vão me ajudando aí, quem já sabe fazer, para os alunos que não foram, né, no presencial, também ficarem antenados aí. Então, nosso método de referência é o B1. A gente vem conferindo a tabela. Pode ver que aqui em cima está a seção nominal do condutor, vai descendo as bitolas, né? Comumente conhecido como bitola do cabo flexível, do cabo elétrico. É meio, 0,75, 1 aqui já tem as bitolas comerciais. Você tem que ver qual o método de referência. B1, a gente acabou de conferir na nossa tabela. Condutores carregados são 2, porque é fase, e o neutro, o terra não conta, então são 2 condutores carregados. A gente vem descendo. Os números que estão aqui abaixo, ó, 9, 11, 14, é a quantidade máxima de corrente suportada por essa seção. Então, por exemplo, bitola de 1 milímetro quadrado, suporta 14 amperes. Nessa condição B1 com 2 condutores carregados. Se for igual a gente tinha 19,53, a gente teria que selecionar qual seção nominal aí que suportasse 19,53. Professor, estou com o celular também embaçado aqui, eu não estou conseguindo enxergar os números Quem mil tiver ali, com não. celular vai estar pequeno. Algum outro colega esteja vendo pelo computador? Eu estava vendo o celular em computador, o computador travou, professor. Não dá para me ver, não, só estou no celular. Quem é que pode ajudar aí a gente encontrar uma seção nominal que suporte 19,53? Método B1, 2 condutores carregados. Eu acho que alguém pegou a apresentação aí agora. Assumiram o controle aí. Foi deposto. Foi mal aí, professor. Qual que é a página? Tranquilo. Qual que é a página aí? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se já voltou o controle para mim. Não, acho que tem alguém controlando, ó, tá passando. Ué, então, eu tô passando esse trem aí. Volta, pode voltar então. Até o novo professor aí, pessoal, não avisou antes. Ô, eu tô caçando aqui qual que é a Aí, página que você está essa aí, falando. essa aí. Professor É a Robson. 7. Aí, pega a página aí. Aí, derrubou. Deixa eu ir de novo agora. Se eu não tiver enganado, lá na sala de aula também deu mais ou menos valor aí. Deve ser a condutor de seção 2,5, né, não? É 2,5, exatamente. O professor foi bonzinho com você no presencial. O cabo flexível nessa condição de Bonzinho B1. nada, nós tivemos que procurar estudar e nós suamos lá, moço. Aí, voltou para mim de novo, professor. Não, rapaz, mas o cara é fera, viu? Tá comigo agora, Robson. Certeza? Certeza. Uai, eu tô mudando aqui. Só para você, então. Vai lá para a página 7. Então. Eu acho que todo mundo tá vendo a página 7, né? A tabela aqui dos... Isso, eu tô na tabela. Confirma aí Sim, para mim. tabela 7, tabela da página 7, está tudo embaraçado. Obrigado aí pelo feedback. Então, se você vem, traça aqui 2,5, né? A bitola, ele suporta até 24 amperes, né? Então, a gente tem 19,53, sem estar corrigida ainda. Vocês vão ter que calcular a corrigida. Estou usando a suposição aqui para a gente já entender a tabela. Então, teria que ser um condutor de 2,5 milímetros, porque ele suporta 24 e a nossa corrente é 19,53. Uma coisa importante para lembrar para vocês. A nossa norma 5410 traz para a gente seções mínimas do condutor. Qual que é a bitola mínima que você pode usar? Circuito de iluminação, você foi lá e encontrou uma corrente de 10. Se você vir aqui para o método B1, 2 carregados, o 0,75, né? A bitola de 0,75 suporta 11. Se a sua corrente é 10, você poderia selecionar 0,75. Mas a norma define que a seção mínima para circuito de iluminação é 1,5.
Independente se o outro cabo com uma bitola menor suporte, o mínimo que você pode usar é 1,5. Circuito de força, tomada, tem que ser no mínimo 2,5. Mesmo que se a corrente ou um cabo de 1 milímetro ou de 1,5 suporta, se você fez o cálculo, sabe que suporta, a norma não permite você usar menos do que 2,5. Então, é obrigatório, circuito de força, né? Tomada, vai ligar equipamento, tem que usar no mínimo 2,5. E as tomadas de uso específico, né? Que são as TUI, que é quando, igual o ar-condicionado, é uma tomada de uso específico, que sai do quadro direto, né? Tem um disjuntor único, os cabos saem direto do quadro para o ar-condicionado, não divide para nenhuma outra tomada, para nada. Tem que usar exclusivo, né? Especificamente. E aí é de acordo. Mas no mínimo é 2,5. Você, quero ligar com um cabo de 1,5. Não pode. Então tem que ser no mínimo 2,5. Circuito de iluminação 1,5 e circuito de força no mínimo 2,5. E aqui a gente viu a tabela, né? Aqui do slide 7 para condutores com isolação em PVC. Tem também para isolação em XLPE. Se você pegasse na mesma condição aqui, ó, B1, 2 condutores carregados, um cabo de 2,5 suporta 31 amperes. E lá o cabo de isolação em PVC suporta somente 24. Então, o XLPE é melhor, porque ele suporta uma temperatura maior, né, ele é resistente a uma temperatura maior, e ele também suporta correntes maiores. Qual que é o problema? O valor, o preço é bem elevado. Então, comumente, a gente vai trabalhar com cabos de isolação em PVC. É o comum. E a nota do presencial. Certo? Então, naquele caso ali, se a gente fosse calcular, já chegaria a uma seção de condutor de 2,5. Aqui é uma representação de como ficaria. Deixa eu ver, eu não consigo dar o zoom aqui, mas uma planta elétrica, né? Os condutores passando, representação de tomada, mas no caso eu creio que mais para frente a gente vai chegar nisso. Só perguntar para vocês aí, questão de seleção de condutor, deu uma clareada, deu para relembrar o momento presencial? Tranquilo, professor, show de bola. Fechado, então. Então, bora aqui para outra parte, né? Que entra um pouquinho a parte já de eletrônica. Não é eletrônica em si, mas é o começo, né? A gente também usa na parte elétrica aqui. Então, um elemento que a gente viu lá na resistência é o resistor. Eu vou entrar até ele, até porque senão a gente teria que ficar aqui até 11 horas para falar tudo. A gente vai entrar aqui na questão dos resistores. Então, são certos materiais apresentam um comportamento interessante quando são submetidos à passagem da corrente elétrica. Essa condição refere-se à oposição que esses materiais oferecem à circulação da corrente através deles. Este fenômeno é conhecido como resistência elétrica. Então, a resistência, a gente lembrar do desenho lá do começo, é aquele bonequinho que estava estrangulando, né, a passagem da corrente, estava dificultando a passagem da corrente. Então, segundo Gussou, né, a resistência elétrica é a dificuldade que alguns materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. Então, o desenho vem a calhar com o que está trazendo o nosso material. Então, aqui vem trazendo como é calculada a resistência, né? Vou ter que andar um pouquinho mais rápido, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Então, a resistência é igual ao Rho vezes L sobre A. O Rho é a resistividade, né, do condutor. O L é o comprimento do condutor e o A é a área de seção transversal. Então, por exemplo, se o seu condutor for um cabo de 2,5, essa é a área do condutor, 2,5 milímetros quadrados. Então, sempre que a gente pega um condutor, vai comprar 4 milímetros, quero de 10, então essa é a seção transversal desse condutor. Então, para saber a resistência, é Rho vezes L sobre A. E aqui a representação de um resistor, né? Porque comumente a gente vê em placas eletrônicas aí, quem trabalha na área, né, tá acostumado, já viu vários desse aqui nas plaquinhas aí dos equipamentos de ar-condicionado. Essa resistência representada pela letra R e a unidade dela é o ohm, né, que é a letra ômega. Se for pegar num diagrama, pega um diagrama lá por exemplo, do ar-condicionado, vocês podem ter a resistência representada dessa forma aqui, que é a letra A, né, e são linhas diagonais. Você pode ter representação B. O que muda? Nada. São resistores da mesma forma. O A é normal aqui na nossa região, né? Na nossa região
países similares ao Brasil, né? Se a gente pegar um diagrama da indústria nacional, vai ver da forma A. B já são, quando vem equipamento de fora, né? Alguns países utilizam a simbologia do B aqui, que é o quadradinho. E o C é um resistor variável. O Hélio levantou a mão, fica à vontade, meu rei. Ô, professor, tá me escutando? Sim. Aí eu tô vendo pelo telefone aqui, minha tela tá travando aqui. Aí, você vai postar essa aula, vai ser hoje ou amanhã? Eu pretendo postar hoje, dependendo do horário que acabar. Se não conseguir hoje, amanhã eu já consigo fazer a postagem dela. Tá Não, travando para mais tranquilo. alguém? Confirma aí que eu... Não, acho que é só o meu pelo telefone, que o telefone aqui tem hora que você muda de tela e demora aqui, quando ele muda, tem hora que não muda, aí eu tenho que ficar saindo e entrando de novo. Entendi. O meu tava travando, mas já parou, professor. Alguém mais aí ou tá tudo ok? Pedi o feedback de vocês aí, que se estiver travando para todo mundo, eu derrubo e compartilho de novo. O meu tá aí na página do resistor aí, né? 14. Ah, beleza, então. Creio que para os demais também. Então vou seguir aqui, Hélio. Se ficar travando muito, a gente posta, mas eu creio que vai melhorar aí. Talvez alguma questão da conexão. Não, tranquilo, eu entrei e saí de novo, agora eu tô nessa parte que você tá mostrando aí. Show de bola, vou mudar o slide agora. Então, vocês repararam que os resistores têm vários anéisinhos coloridos, né? Esse anelzinho representa para a gente a resistividade dele, a tolerância dele também. Então, como geralmente pode ser 4 ou 5 anéis, né? No corpinho dele. Então, vamos pegar aqui o que significa cada um. Então, o primeiro anel representa o primeiro algarismo do valor nominal da resistência do dispositivo. É a cor mais próxima da borda. O segundo representa o segundo algarismo, né, da resistência, por exemplo. Aqui vai ter a tabela de cor. Vamos dizer que a primeira cor seja o marrom e a segunda o preto. O marrom significa o 1 e o preto significa o 0. Então, quer dizer que são 10. Então, o primeiro e o segundo algarismo. São 10 o que? Ons, né? Terceiro anel representa o fator de multiplicação para o número composto pelos dois primeiros. Então, o terceiro anel, vamos dizer que seja marrom de novo. Então, marrom, preto, marrom. Então, é 1, 0, 10. Agora, no terceiro anel, o marrom já não significa 1. Significa o fator multiplicador, que é vezes 10. Então, seria 10 vezes 10, né? 10 vezes 10, ons. Então, são 100 ons, né? Essa é a representação. O quarto anel, a tolerância do valor da resistência, que aqui entra. Vamos dizer que seja ouro agora. Então, ele é marrom, preto, marrom. Significa 1, 0, 10, né? Vezes 10, que é o fator multiplicador do terceiro anel. E o quarto anel é ouro, significa que ele é mais ou menos 5% de tolerância. Quem já pegou um capacitor vai lembrar. Você pega um capacitor, por exemplo, do ar-condicionado lá, vou pegar um capacitor do compressor, 50 microfarad, com mais ou menos 5%. Então, aqui na resistência, ele funciona da mesma forma. Vai ter essa tolerância. E o quinto anel, que não está descrito aqui, é o fator multiplicador da tolerância. Se, por exemplo, fosse ouro, tivesse um quinto anel ouro, então seria 5% vezes 0,1. Quando você multiplica por 0,1 é similar a dividir por 10, né? Então a tolerância não seria de 5%, seria de 0,5%. Não é muito comum encontrar com o quinto anel, não. Mas, se caso acontecer, você vai ter só duas cores no quinto anel, ou ouro ou prata, que é o fator multiplicador da tolerância. Então, assim que é descrito a resistência no resistor, as cores. Ah, peguei agora um resistor que ele é vermelho e violeta, né? O primeiro anel vermelho, o segundo violeta. O primeiro significa o 2, que é o vermelho. Se tiver no segundo anel, é o 7, então é 27. Ah, a terceira cor é o preto, então é 27 vezes 1. 27 vezes 1 são 27 ohm. O quarto anel é prata, que é tolerância de 10%, e não tem quinto anel, então seria 27 ohms com tolerância de 10%. E aí, aqui traz a questão da leitura também, que a gente já trabalhou. E aqui sim, o mais importante que vai ser muito usual para vocês na resolução do questionário. Tem um questionário também na plataforma. O pessoal pode entrar?
Pode, mas eu creio que a gente não vai conseguir abranger tudo que pede no questionário nessa primeira aula. A gente vai ver aqui a associação de resistores, mas lá vai entrar a lei de Kirchhoff também. Então, se quiserem esperar, eu creio que vai ser necessário a gente chegar na segunda aula da semana que vem. Então, aqui é a associação em série. O que aconteceu aqui? Tem um resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Foram associados. Como se tivesse 3 resistências, uma na sequência da outra. Ligação em série. Então, para você fazer o cálculo, quero calcular a corrente de um sistema que esteja dessa forma aqui. Um exemplo, tem a fonte aqui, ó, 10 volts, né? Essa é a representação da fonte. O tracinho menor paralelo ao tracinho maior. E tenho 3 resistências de 10, 25 e 15. Se a gente lembrar da nossa lei de Ohm, lá do comecinho, tinha que quando eu quisesse calcular o I, era igual ao U sobre R. Então, seria a tensão, né? 10 volts sobre R. Que R que eu vou usar? Se eu tenho 3 resistências, como que eu vou descobrir a corrente nesse circuito, né? Então, para associação em série, quando você tem isso, você faz o somatório das resistências, certo? Então, 10 mais 25 mais 15. Quem consegue responder para mim? Quanto seria o somatório dessas três? Somatório direto. Vamos aqui para o lado. 50, 11, exatamente. Então, é como se você, em vez de ter 3 resistências de 10, 25 e 15, é como se você tivesse uma única resistência de 50. Então, para eu calcular, nesse caso aqui, eu pego o U, que é 10 volts, e divido pela resistência, que é 50. Então, a minha corrente seria 10 sobre 50, que daria o valor de... Quem tem a calculadora aí? Ninguém apareceu, seria 0,2 amperes, né? Então, a corrente nesse circuito é 0,2. E eu só consegui calcular porque eu fiz a equivalência dessas 3 resistências em série. Que seria a somatória, como o nosso colega brilhantemente aí respondeu. E aqui, a associação em paralelo. Então, qual que é a diferença? Em série é como se fosse uma ligada na perninha da outra. Agora, quando está a ligação em paralelo, elas não estão ligadas as duas, uma perna na sequência da outra, né? Estão ligadas de forma diferente. Então, quando eles estão em paralelo, não é só somar. Quando está em paralelo, fica mais chato de fazer a conta. Que é 1 sobre a resistência equivalente, que é o que você quer encontrar, que no caso da série foi só somar. Aqui é 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre o R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Exemplo, aqui ó, 10, 15, 10, 25 e 15. Para fazê-lo, você tem que colocar 1 sobre 15, mais 1 sobre 25, mais 1 sobre 10. Uma forma de fazer é desse modo que trouxe aqui o exercício fazendo a divisão direta. Outro, para somatório de frações, você tem que fazer o famoso MMC, encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles e fazer esse algebrismo. Aqui, como ele foi fazendo divisão direta, ele encontrou que 1 sobre R equivalente é igual a 0,206, e para achar ele, é como se ele multiplicasse o R equivalente vezes 0,206 e passasse o R206 dividindo. Então, ele tem um R equivalente igual a 1 sobre 0,206. E tem a associação mista, que é quando tem em série e em paralelo. Deixa eu abrir com o whiteboard, eu acho que vai ficar mais simples. Vou calcular aqui junto com vocês essa associação aqui em paralelo. Deixa eu só jogar ela para o whiteboard aqui, compartilhar com vocês. Então, tá aqui, ó, a associação em paralelo, né? Para a gente calcular, a gente tem que fazer deixa eu jogar para o lado que acho que não vai ficar tão bom aqui em cima um do outro. Então vai ser 1 sobre R equivalente igual
A1 sobre R1, R1 seria 10, né? 10 ohms, mais 1 sobre 25, mais 1 sobre 15. Você pode ir fazendo a divisão direto, ou você pode encontrar o mínimo múltiplo comum. Quem que lembra da época de escola aí? Quem que está com a memória mais fresca? Qual que seria o mínimo múltiplo comum entre 10, 25 e 15? Alguém se arrisca? 5? Essa aqui no caso é qual valores eles chegariam, seria o múltiplo deles, né? Que seria comum entre todos. Tem que ser um valor maior que eles. Ah, Porque tá. se fosse o 5, seria o mínimo o, o divisor, né? Aqui, para achar o mínimo múltiplo, eu vou dar uma cola aqui para vocês, é 150 o valor. Eu tô sem nenhuma caneta aqui para fazer a conta, isso é bom fazer escrevendo. É, né? Mas é isso mesmo. Seria 150. Por quê? O 10 vezes 15 vai dar 150, certo? Se você multiplica embaixo, você tem que multiplicar em cima também. O 25 vezes quantos para dar 150? Seria vezes 6, né? Se multiplicou embaixo, tem que multiplicar em cima também. E o 15 vezes 10 daria 150. Se multiplicou embaixo, tem que multiplicar em cima também. Então, quanto que é 1 vezes 15? 15. 15. Mais 1 vezes 6. 6. 6, excelente. E 1 vezes 10? 10. Bom demais, hein? Por que que ficou tudo sobre a base 150? Isso aqui poderia ser o seguinte. Então, seria 15 sobre 150, mais 6 sobre 150, mais 10. Opa! Ah, tava indo bem, agora deu errado. Vamos lá. 10 sobre 150. Como o denominador é igual e é uma questão de somatório, você pode colocar ele comum aqui, dividindo todo mundo, entendeu? E só somar os numeradores. Então, quanto que dá a soma aí de cima? Quem falou, eu não ouvi. 31. 31 sobre 150. Então, vou continuar a fórmula aqui. 1 sobre R equivalente é igual a 31 sobre 150. Tem duas formas de resolver isso aqui. Tem a regra de 3, que você pode multiplicar cruzado, que sairia 31 vezes, né, o R equivalente, vai ser igual a 150. Então, o R equivalente vai ser igual a 150 dividido por 31. Quem consegue fazer essa conta, fazendo um favor? 4,83. 4,83. A unidade é ohm, né? A gente já viu lá que resistência é ohm. Vamos ver quanto que deu lá no nosso slide? Voltar lá. Vou ter que subir ele de novo, só um segundo. Foi 4,80 e 83. 4,83. Vamos pegar aqui no nosso slide. Estou passando aqui. A associação em paralelo. Olha lá, 4,85. Deu diferente porque ele foi fazendo a divisão. Mas vocês viram que deu bem próximo, né? A nossa conta. Eu enxergo aquela forma de fazer um pouco mais simples. Pelo menos na minha lógica, né? Parece mais simples e mais tranquilo de calcular.
Então, você chegou que o R equivalente... Então, essas 3 resistências desse jeito aqui é equivalente a só uma resistência de 4,83. Em vez de ter 3 resistências em paralelo, 10, 25 e 15, você tem só uma resistência de 4,83. Então, essa resistência equivalente você consegue calcular. Mas eu quero descobrir a corrente nesse método, né? Lembrando a lei de Ohm. 10 volts vai ser dividido por 4,83 ohms. Então, se eu tenho o U, tenho o R, para descobrir o I, é só pegar o U e dividir por R. Então, é 10 volts dividido por 4,83, que vai dar uma corrente de 2,07 amperes. Então, é sempre importante fazer essa questão da resistência equivalente para a gente poder calcular as outras grandezas. E aqui tem a associação mista. O que é a associação mista? É quando está em série e em paralelo no mesmo circuito. Então, o R1 vai estar o R2, R3, R4 estão em paralelo entre eles e eles estão em série com o R1. Acho que todo mundo consegue diferenciar o série do paralelo, né? Tá tranquilo isso aí? O silêncio agora me assustou, hein? Tá mais ou menos, professor. Tá, não, pode ser sincero. Então, eu vou voltar rapidinho aqui. O série, vocês podem ver vai que... fazer aquele cálculo anterior e esse primeiro que a gente fez aí, que o senhor pôs na tela agora. Exatamente, tipo assim, exatamente. aquele cálculo anterior que você fez, ele dá nessa aí que você, na próxima página aí que você pôs, um em cima do outro também? Isso. Aqui, o cálculo que eu fiz vai servir para o R2, R3 e R4, que eles estão em paralelo. Tem que fazer todo aquele algebrismo. Depois que encontrar o cálculo de R2, R3 e R4, soma-se mais o R1. Exatamente, matou a charada, é isso aí. Encontrou o R equivalente de R2, R3 e R4, só somar com R1 e você tem a resistência equivalente total. Então, o que ele vai fazer aqui? Um exemplo. Tá aqui, ó. Vamos fazer esse circuitinho? Depois a gente confere com o material. Vai tomar um tempinho aqui, mas a gente tá aqui para isso, né? Para aprender. Então, vamos lá. Vamos calcular esse de associação mista aqui. Tem esse circuito aqui, ó. O que eu vou fazer primeiro? O que eu aconselho a vocês? Sempre fazer essa parte em paralelo, porque é mais chata, né? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui embaixo. Lapisinho, uma cor diferente, hein? Então, Peraí, eu não sei se vocês estão vendo a minha tela aqui. Nós tá vendo essa aqui tá o 25, para mim tá aparecendo 25, 15, não, 15. Deixa eu mudar, eu já tô aqui, ó. Tudo aqui. Vocês estão vendo agora o whiteboard, né? A tela em branco, que eu tô fazendo a conta. Isso. Não, agora eu tô vendo só o seu nome, assim, o E e o B. Ixi, então deve estar mudando. Quem tá vendo aí a tela, a whiteboard? Eu tô vendo aqui. Você pôs um sobre o outro. R equivalente, né? Isso, eu tô vendo essa. Para quem não tá vendo, ele deve estar carregando aí, já vai ver. Então é 1 sobre R1, né? Que seria 15. Mais 1 sobre R2, que é 15 também. Esses 15 são as resistências, tá? E 1 sobre R3, que também é 15, olha lá. Então, para a gente achar o mínimo múltiplo comum entre 15, 15, 15, eu já adianto para vocês que é 15. Só tem cara safo nessa aula. Por 15 virar 15, se multiplica por 1. Se multiplicou por 1 embaixo, multiplica por 1 em cima. Então, 1 vezes 1 é quanto? Ele mesmo. Exatamente. Isso vai se repetir para os outros dois, não vou precisar desenhar, né? Todo mundo entendeu? Por 15, virar 15 é 1, multiplica em cima, 1 vezes 1 é 1. E na terceira fração, a mesma coisa. 15 para virar 15 é 1, vezes 1 é 1 também. Então, qual que é o somatório aqui de 1 mais 1 mais 1? 3. Exatamente. 3, mantém o denominador, 3 sobre 15. Então, 1
sobre R equivalente é igual a 3 sobre 15. Agora eu vou mostrar outra coisa para vocês. Vamos ver se vocês vão lembrar do tempo da escola. Quando você tem duas frações assim e você quer descobrir, o R equivalente é como se fosse o X, né? Que a gente quer descobrir. Você pode pegar as duas frações e multiplicar por menos 1. O menos 1 transpõe. Então, quando você eleva ele a menos 1, ele inverte o numerador com o denominador. Se eu multiplicar por menos 1 os dois lados, vou ter R equivalente sobre 1, que é igual a 15 sobre 3. Isso aqui é diferente, mas deu para entender qual que foi o propósito? Eu troquei o numerador com o denominador. O que estava em cima foi para baixo e o que estava embaixo foi para cima. Show de bola. Eu gosto de usar isso porque é mais fácil do que eu ficar multiplicando cruzado, certo? Um número dividido... Ah, pode falar. Só me lembra quando eu estudava e pensava, quando que eu vou precisar disso? Chegou o dia, pelo menos uma parte. Tá vendo? Pelo menos uma partezinha. Tantas vezes que eu brigava com o professor, né? Eu também era assim. Não fala isso, bom, não. se eu tivesse Moço, ouvido o que ele falou. Então, aí, ó, pelo menos um pouquinho vocês vão dar razão para o seu professor de matemática lá do ensino fundamental, ensino médio. Transpor função. Eu gosto porque é mais fácil. Porque eu tenho R equivalente sobre 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então é como se esse 1 não existisse. Não faz diferença para mim. A R equivalente é igual a 15 dividido por 3. Quanto que dá isso? 15 dividido por 3, 5. Excelente. Então eu tenho uma resistência equivalente de 5 ohms. Então essa parte aqui é como se o circuito ficasse assim, ó. Vamos ver, agora vai teste de fogo, hein? Ei, professor, acabou pegando na prática, tá no final da aula com o mouse, hein? Oi? Tá pegando, né? Tá melhorando. Pois é, no final da aula já tá top, já. Aí, ó. Então esse aqui é o 25, que estava aqui, ele mantém, né? E esse aqui, que eram os 3, ele se transforma em uma resistência só de 5 ohms. Agora você tem um de 25, um de 5 em série. O que isso aqui vai virar? 30 Vai virar um só de 30 ohms. Então, quando você pega a associação mista, então ele se transforma em 25 mais 5. Essa parte do série ficou claro para todo mundo, né? Então, é como se tudo isso aqui, ó, que a gente está vendo, fosse transformado em isso aqui só. Uma fonte de 10 volts e uma resistência de 30. Se você quiser calcular agora, você sabe que, para saber a corrente, né, é igual era o U sobre o R. O U é a tensão e o R é a resistência. Isso aqui é um V, não é um U não, tá? Deixa eu melhorar aqui, senão vai confundir. Então, para saber a corrente aqui, você pode pegar o 10, né, diretão, 10 volts, e dividir por 30 ohms. Essa divisão vai gerar uma corrente de... Quem tiver calculadora pode fazer, mas eu já vou colocar aqui que o nosso tempo vai apertando. Exatamente, vai ser uma dízima, né? Fica 3 até o fim. Isso. Vai ficar 0,33, vamos considerar 0,33 amperes, né? Então é isso. Então, para a gente sempre é importante trazer para resistência equivalente para a gente conseguir fazer essa conta, descobrir uma resistência. Deixa eu só subir o material aqui para a gente caminhar para o fim da nossa aula, senão eu vou ficar com vocês aqui até o dia virar. E aí não pode, né? Vamos lá, só subir aqui rapidão. Fazer o corujão aí. É, o corujão. Essa aula aqui tem que ser mais longa, senão a gente não consegue pegar tudo que a gente vai precisar nessa C. Então, beleza. Essa aula está quase sendo mais produtiva que a aula presencial.
Acho que ele facilita, né? Que o presencial vocês tiveram o primeiro contato. Aí vocês chegaram aqui para mim agora já sabendo, né? E aí facilita até para eu correr com a aula. Você já tem o conhecimento base. Eu creio que isso aí que facilita. A Voltou segunda. naquele ponto que eu comentei lá no início, lembra, professor? Eu e Exatamente, olha alguns lá. colegas aí comentaram que era melhor a Exatamente. gente ter a primeira aula presencial. Também, né? Eu acho que se fosse o contrário, vocês estariam mais felizes com a aula prática, porque vocês teriam quebrado a cabeça comigo aqui, e aí no presencial ia mandar bala. Não sei, pode ser um feedback, né? Eu, como não participo do curso, eu sou o tutor, é difícil eu ter a mesma visão que vocês. Mas é um ponto, vamos verificando. Quem sabe é uma sugestão aí para as próximas UCs, né? Vou ver se dá para solicitar lá para você ir na aula com nós. Eu tenho que ir, bicho. Eu falo que eu vou, mas o duro é que na empresa lá onde eu trabalho, geralmente o sábado é um dia que a gente reúne para fazer gestão. E aí me aperta. E aí tem a primeira dama também que eu não, quase não vejo a semana inteira, senão o pé de pano toma conta lá de casa, moço. Mas eu vou nessa aula É aí. isso, moço. Então não mexe com Rapaz, aula, não. Você tá doido. Tem que cuidar da patroa aí. se não cuidar, meu amigo, outro toma conta. Mas voltando aí. Aí vocês viram que ele pegou o que está em paralelo e fez o equivalente, que é o 5 que a gente calculou lá, né? Pegou os dois em série, fez o somatório, vai chegar no 30. Olha aí, bicho, nós estamos bem demais. Em minutos aqui, hein? A gente já conseguiu decifrar o que está em série e o que está em paralelo. Aqui só trazendo para vocês exemplos existentes, né? Aqui o resistor fixo. Esse é o fixo que ele não muda. É de acordo com os anéisinhos que estão printados nele. Tem os resistores variáveis. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é o potenciômetro. Quem trabalha com ventilador aí, já foi mexendo no ventilador, já viu que tem uns que parecem um dimmer, né? Que você vai girando, ele vai mudando a rotação do motor. E tem outros que tem tipo, faz um cliquezinho, uma catraquinha, né? De seleção, que é um seletor. Mas são potenciômetros, né? Eles fazem esse valor de mudar a resistência que vai ser utilizada no circuito. Tem o trim-pot, esse a gente já vê mais em placa eletrônica, né? E para ajustar ele você precisa de uma chave. Geralmente ele é Phillips, né? E aí você consegue ir selecionando qual resistência que ele vai trabalhar. E tem o fotorresistor, né? O fotorresistor é utilizado muito em circuitos de iluminação, ambientes externos, né? E é de acordo com a incidência da luz, ele vai tendo essa leitura e até o momento que ele ativa a resistência para fazer o acionamento da luminosidade do ambiente. Então, ele é de acordo com a variação luminosa, né? Celular também tem algo similar aí, alguns, né? Vai se adaptando, tem televisão hoje em dia também que vai se adaptando a luminosidade do ambiente com o brilho da tela. Então, pessoal, para nossa aula de hoje é isso. Eu sei que foi muita coisa, foi corrida, hein? Para todo mundo, mas acho que foi de grande valia aí. Mesmo na correria a gente conseguiu assimilar. Se ficou uma coisa ou outra, uma pontinha solta aí, pode me chamar que a gente vai trocando ideia. Mas aconselho vocês a fazerem a SAP 1, né? A SAP 1 vai estar bem a calhar com o que vocês fizerem no momento presencial. Ficou uma dúvida ali do finalzinho de fator de correção de agrupamento ou de temperatura. Pode me chamar que a gente troca uma ideia. E a seleção do condutor é em cima daquela tabelinha que a gente fez aqui com 1953, certo? Quiser dar um feedback aí, uma dúvida, pode ficar à vontade. Professor, o questionário lá é mais ou menos baseado em cima disso que a gente fez aqui hoje, da aula presencial? Só que o questionário vai ter Kirchhoff também. Não sei se no presencial ele ensinou Kirchhoff. Que é a lei dos nós e lei das malhas, que é a divisão de corrente. A corrente divide no nó e pode ser calculada de acordo com as malhas. Isso aí não teve no presencial, não. Se não teve, eu aconselho vocês a aguardarem a próxima aula. Que a gente vai falar sobre Kirchhoff. E como a gente conseguiu ir até numa velocidade mais alta, a gente vai ter bastante tempo para calcular Kirchhoff na próxima. Professor. Sim. Questionário lá, depois, tipo assim, você inicia, você tem uma tentativa, depois, se você não concluir, você perde pontuação. Vamos fazer um combinado, então. Vou deixar 2 tentativas.
Vou mudar aqui agora. Encerrando a aula com vocês, eu vou lá, vou deixar 2 tentativas. E aí faz a primeira, sente, né? Vai ver que vai estar um pouquinho mais complicado. E aí tem a segunda, que aí é show de bola. Mas essas tentativas não é para agora não, né? À noite. A hora que você quiser, vai ter gente aí que vai. É porque eu faço de manhã cedo, todo dia. Aí vai estar disponível amanhã cedo, então, para você. Vou mudar aqui para 2 tentativas do questionário. Fechou. Senhores, mais alguma dúvida? Muda para mim aí também. Da minha parte, eu acho que é só. Eu já fiz esse negócio todinho aí, a tentativa aí. E aí eu já fiz exercício e fechou lá, e aí eu fiz a pontuação. Fui abrir de novo, não consegui. Conseguiu? Já tinha mais de uma tentativa? Fiz uma vez só, e aí não tinha jeito de eu voltar. É. Aqui, ó, mudei para 2 e vai ser a nota mais alta, tá? Vou salvar e voltar ao curso. Alguém mais alguma dúvida? Tudo certo? Da minha parte é tranquilo, Everton. Fechado, então, senhores. Vou acreditar no silêncio dos demais aí. Quero Só agradecer. no comecinho que meu Tava telefone confuso, né? eu perdi um pouco. Ah, entendi. Mas vai melhorar. Na próxima vai dar certo. De qualquer forma, o vídeo vai estar à disposição, tá bom? Não, tranquilo. Fechado, senhores. Quero agradecer a presença de todo mundo. Estamos de volta aí das férias. Vamos mandar bala e continuar no mesmo ritmo, que o ritmo tá excelente. Aí tá todo mundo indo muito bem. E com certeza a gente vai colher esses frutos aí no final do curso. Fechado, senhores? Bons estudos aí. Ou bom descanso, né? Que pelo horário aí, acho que já tá na hora de descansar também. Fiquem com Deus. Valeu, Obrigado. professor. Com Deus. Falou, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Com Deus. Amém. Até mais. Até mais.